Olá! Olá, pessoal! Muito bem-vindos à nossa live de hoje. E deixa eu me ajeitar aqui porque a gente tem um assunto bem bacana para tratar. E antes de eu começar a entrar no nosso assunto, o objetivo das lives é iniciar meninas da maneira correta na micropigmentação, no design, dando os caminhos por onde elas podem entrar e que vai trazer aí segurança, benefícios e toda aquela parte que você erra, né, na hora de começar um novo empreendimento, uma nova carreira. Então tudo isso a gente quer deixar claro para vocês, para que vocês comecem da maneira certa. Então a gente vem fazendo uma sequência de lives, onde a gente chamou de Agenda Adriana Diniz, para ajudar as meninas que estão querendo entrar nessa nova profissão ou que já estão na profissão, mas tem várias dúvidas que surgem na cabecinha de vocês durante a nossa caminhada. Então, a nossa live de hoje é para falar sobre insegurança para lidar com as clientes de micropigmentação. Quando a insegurança surge, quando é que ela vai embora e por que ela existe? Então, esse é o nosso tema de hoje. Gente, eu me chamo Adriana Diniz e já estou na área de micropigmentação há mais de 20 anos. E é por isso que eu me sinto na posição de passar para vocês coisas que dão certo e coisas que não dão certo. Me sinto segura, né, e confiante em passar para vocês algumas dicas que vão ajudar vocês a iniciar da maneira certa, ok, gente? E a insegurança na micropigmentação, por que é que ela surge? E quando ela surge, por que é que a gente não consegue, né, desenvolver um trabalho de micropigmentação quando a gente se sente inseguro? E quando a gente se sente inseguro, o porquê é que a segurança existe se você não tem atendimento, se você não tem posicionamento em relação ao design de sobrancelha? É muito comum que a segurança venha te afligir quando você começar a fazer micropigmentação. Então, toda aquela segurança, ela vem do design. Porque é no design que você desenvolve o desenho do rosto, é no design que você vai desenvolver ali as renas que vão te trazer segurança em relação à cor que deve ser usado naquela micropigmentação. E, gente, não dá de maneira alguma começar um trabalho de micropigmentação se você não for muito forte em design. E por que eu falo isso, gente? Porque quando você erra um design, o pelo cresce, a rena sai e tá tudo certo. Quando a gente erra em uma micropigmentação, gente, é um trabalho que não tem como lavar e sair. É um trabalho que vai ali precisar, né, de que a pessoa faça uma despigmentação, que ela procure outros métodos para tratar aquilo que indesejado que vai trazer para a vida dela. E isso vai fazer com que a sua agenda fique cada vez mais vazia. As pessoas não querem isso, as pessoas não querem essa insegurança na hora do profissional aplicar a técnica, e as pessoas não querem receber algo que elas não almejaram. Então, às vezes, a cliente, ela chega pra gente ali cheia de sonhos, né? De como ela idealizou aquela sobrancelha. E muitas vezes elas trazem até fotos de como elas desenharam aquela sobrancelha no rosto delas, imaginaram aquilo para elas. E muitas vezes, gente, isso é um sonho para as pessoas. Porque eu recebo tantas clientes que falam assim: nossa, eu demorei tanto tempo para tomar a decisão de fazer uma micropigmentação. Eu demorei tanto tempo, eu sempre quis, mas eu tinha tanto medo. E a partir do momento que ela se depara com um profissional completamente habilitado, que passe segurança, gere segurança para ela do que ele está fazendo, acabou o medo. Ela vem e ela vai ficar satisfeita com certeza, porque você vai ter todas as ferramentas necessárias de conhecimento, de prática, de visualização, visagismo. Você vai ter todas as ferramentas para que você execute um bom trabalho. Mas como é que eu obtenho dessas ferramentas? Como é que eu estudo, né, para chegar a um ponto de fazer um trabalho e satisfazer a pessoa que vai receber? Esse trabalho, gente, ele requer
que o profissional tenha uma visão muito apurada para o visagismo, porque quando a pessoa olha para o rosto, ela sabe o que é que está faltando naquele rosto, né? E hoje eu que trabalho com harmonização facial, mais ainda. E é muito engraçado, gente. Quando a gente olha, começa a observar o rosto das pessoas e a gente começa a desenvolver esse olhar mais crítico, né? Esse olhar mais perfeccionista, vamos dizer assim, a gente consegue explicar para a cliente o porquê que aquilo saiu daquela maneira. Um exemplo que eu vou dar para vocês. Muitas pessoas, elas têm um olho mais baixo do que o outro. Isso, gente, quando você começa a observar as pessoas, observe, faça esse teste com você. Observe as pessoas, pare elas de frente para você, tá? E observe o rosto, o contorno das pessoas. E aí você observa a linha dos olhos e você começa a perceber que um olho é diferente do outro. Então, quando isso acontece e você faz um design de sobrancelhas, fica imperceptível. Sabe por quê? Porque ela não percebe. Às vezes ela não percebe, ela passa anos. Ela sabe que tem algo diferente no rosto dela, mas ela não sabe identificar o que é. Você faz um design e tá tudo bem. Quando você faz uma micropigmentação, ela vai começar a olhar diferente para o rosto dela. E ela vai começar a visualizar que algo que incomodava, mas não incomodava tanto, agora incomoda muito. Por quê? Porque as sobrancelhas vão começar a chamar a atenção. E aí ela vai falar para o profissional: a minha sobrancelha tá torta. Aí você vai dizer: não, mas a sobrancelha não tá torta, veja bem, eu segui ali, né, o nascimento dos pelos e você pode ver, a gente não colocou nada mais aí, tá tudo certo. E ela vai começar a falar pra você que algo tá errado com as sobrancelhas dela. Mas algo sempre esteve errado com as sobrancelhas dela. Só que se você não sabe fazer uma leitura desse visagismo antes de iniciar o procedimento, você não vai conseguir se explicar depois. E uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos: quando você explica antes, é explicação. Quando você explica depois, é desculpa. Então você tem que saber analisar antes. Você vai olhar para aquele rosto, vai desenhar as sobrancelhas e aí você vai falar para ela: você percebe que esse olho é diferente desse? Veja bem, a tua pálpebra aqui, ela é um pouquinho mais baixa do que a pálpebra desse lado. Você consegue perceber? Aí a maioria delas olha e fala: meu Deus, eu nunca tinha percebido isso. Mas pode ter certeza de que ela vai perceber depois de uma micro. E quando eu falo de segurança, gente, ela envolve isso também. Quando você faz uma leitura antes de iniciar o procedimento, você passa segurança. E quando é que você se sente inseguro como profissional? Quando você não tem as ferramentas certas para trabalhar. E uma delas é o visagismo, que eu acabei de citar. Outra dela, gente, é o treino e a prática, porque isso vai te tornar um profissional habilitado. Mas o que é um treino e uma prática? É fazer muito design de sobrancelha e muita rena, gente. É na rena que a gente começa a perceber o que fica bom para aquele rosto, para aquele tom de pele, se fica bom uma sobrancelha mais grossa, mais fina. Só que é assim, gente, a rena ela sai. O pelo ele cresce e tá tudo bem. Porém, quando a gente inicia um trabalho de micropigmentação, essas coisas não são possíveis que sejam voltadas atrás. A gente não pode pegar uma borracha e apagar o trabalho que a gente fez. Então, tudo torna-se definitivo. Não estou falando em definitivo na técnica definitiva, mas eu estou falando em definitivo porque é algo que não vai lavar e vai sair. Demora um tempo para esse pigmento se soltar da pele e muitas vezes um erro em uma micropigmentação leva a pessoa a fazer uma despigmentação, porque ela não aguenta olhar aquele erro, ela não consegue conviver com aquele erro, faz muito mal para a pessoa dela. E nós temos como profissionais que estarmos cientes disso, para que nós possamos também solucionar
problemas que a gente venha a causar. Então, quando a gente não tem segurança para colocar em prática uma micropigmentação, é porque a gente ainda não está bom o suficiente, não tem as ferramentas suficientes para executar o trabalho. Quando a gente tem segurança na execução da técnica, a gente vai com tudo, sem medo de ser feliz. Mas a insegurança, ela vem para nos aperfeiçoarmos. Então, quando você se sente seguro, está na hora de começar a fazer clientes de micropigmentação. Enquanto você tiver total insegurança para praticar a técnica, você deve ficar no design de sobrancelha e na prática em pele artificial. A partir do momento que você olha uma prática sua numa pele artificial e diz: amei, gostaria de receber esse trabalho em mim, você está pronto para executar esse trabalho em pessoas. E eu tenho certeza que serão trabalhos incríveis. Mas para se aperfeiçoar, nós devemos mesmo praticar muito design de sobrancelha. E sempre, gente, sempre começar pelo visagismo. Então, no visagismo, a gente desenvolve a técnica de desenhar as sobrancelhas. O que está faltando? O que combina com esse rosto? Será que uma sobrancelha mais larga, uma sobrancelha mais fina? Tem vezes que eu chego a fazer o projeto em uma pessoa, né? Toda a sobrancelha, ela exige um projeto, nós não podemos começar no vago, no nulo, né? E de qualquer jeito. Então, para um bom arquiteto, a gente tem que fazer o nosso projeto, né? E nada funciona sem projeto. Nada vai ficar bom no final sem o projeto, sabe por quê? Porque você não sabe como que vai ficar no final. Quando a gente aprende a trabalhar o projeto no rosto, a gente sabe do resultado final. Então, se aquela sobrancelha vai ficar uma mais alta que a outra, se tá grossa demais para aquele rosto. E como é que faz um projeto, Adri? É com lápis. Com um lápis você faz um projeto, desenha naquele rosto, comece a praticar. Pegue pessoas aí da sua família, pegue clientes suas e comece a praticar o seu projeto. Faça um projeto como se você fosse fazer uma micropigmentação. E aí você vai começar a ficar muito bom nisso, a ficar muito bom em analisar, né, o que está de errado, o que não está combinando com aquele rosto. E quando ir para micropigmentação? Quando você estiver top no design e nos projetos. Aí é hora de você executar. Mas antes disso, nós vamos desenvolver muito a prática do design, vamos desenvolver muito a prática da Rena, que traz muito conhecimento profissional, e desenvolver muito técnicas de micropigmentação em pele artificial. Então a insegurança, ela vai existir? Vai, é por isso que a gente fala, nos primeiros atendimentos, quando você se sentir capacitado, os seus primeiros atendimentos vão passar um pouco de friozinho na barriga, um pouquinho de insegurança. Mas você sabe que você está bem preparado, e aí você vai, e vai ficar um bom trabalho. Quando você desenvolve tudo que te dá medo, que você pratica, o medo vai embora, você perde a insegurança e aí você vai ser um bom profissional. Mas como resolver erros de design? Erros de design nós desenvolvemos ali na prática, sabendo aonde está faltando aqueles pelinhos. Aí a gente oferece para cliente a Rena. A Rena vai satisfazer muito o fechamento daquelas falhas. Ela vai começar a ver a sobrancelha dela mais desenhada, e a partir do momento que ela acostumar a ver as suas sobrancelhas mais desenhadas, ela vai ter muita vontade de ter aquilo por um período maior. E a gente sabe que a Rena, ela tem uma vida curta, né? 10 dias, se a pessoa tiver pele oleosa, não chega nem a durar isso. E com 15 dias, quando a pessoa tem uma pele bem seca e ela cuida bastante na hora de fazer a limpeza do seu rosto, né? Para não esfregar, para não passar sabão demais ali, né? Sabonete, e acabar saindo antes do tempo. Mas quando ela começa a perceber que a Rena tem os seus benefícios, né? De desenhar o rosto, de encorpar a sobrancelha, e mesmo as propriedades da Rena, ela faz com que os pelinhos eles tenham um crescimento mais acelerado, e ela começa a gostar disso.
E aí quando você oferece para ela algo que vai ter uma durabilidade maior, vá ter uma durabilidade que deixe ela tranquila para ir para uma praia, para fazer uma viagem, ela vai aceitar. E aí tá na hora de você procurar se desenvolver mais na micropigmentação e começar a oferecer esse tipo de trabalho para suas clientes. Mas vejam bem, nós desenvolvemos todo um trabalho no design, construímos a nossa agenda no design. E aí agora que nós temos conhecimento de design e nós já construímos a nossa agenda no design, agora a gente tem para quem e por que oferecer a técnica de micropigmentação. A hora certa de começar é quando as suas clientes necessitam disso. Elas te procuram para isso. E aí elas, as suas clientes, aquelas que você já conquistou e que você já tem essa clientela formada, elas vão ser a tua porta de entrada para que outras pessoas possam conhecer o seu trabalho. Agora não mais a partir do design de sobrancelha, e sim a partir da micropigmentação. E aí a agenda começa a movimentar mais e mais forte na área de micropigmentação. E aí daqui a pouco você está se vendo um micropigmentador que não tem mais tempo na sua agenda para atender designs. Então a gente fala muito sobre construir uma agenda em cima de design, que é um trabalho que te gera segurança e te dá rotatividade para que você capte cada vez mais clientes apaixonadas pelo seu trabalho de design. E a partir do momento que a gente tem pessoas apaixonadas pelo nosso trabalho, a gente não tem mais com que se preocupar. Mas a gente precisa montar esse portfólio e gerar confiança nas pessoas que estão ali para fazer trabalhos conosco. Então, é muito engraçado que tem muitas alunas, né, que me procuram e falam: prof, eu tô a fim de desistir, não tá dando certo para mim. E eu começo a estudar um pouco sobre a história dessa pessoa. E 100% das vezes, gente, são pessoas que não iniciaram da maneira certa. E é por isso que a gente vem trabalhando tanto em cima de não deixar com que pessoas despreparadas entrem na micropigmentação e também que elas, mais pra frente, elas venham a desistir, venham a ficar desanimadas. Porque, lógico, a gente sabe que o investimento em um curso de micropigmentação e todos os equipamentos e tudo que envolve fazer uma micropigmentação é um investimento, gera um custo para a pessoa. E é lógico que a gente que está à frente, né, ministrando cursos para vocês, a gente não quer isso. A gente não quer que o profissional ele entre na micropigmentação e ele desista, ele se desanime meses depois. Porque a ideia não é essa. Mas eu também, gente, tive muitas alunas de design que, com as suas agendas recheadas em design de sobrancelha, formadas em design de sobrancelhas, e que entraram na micropigmentação, mas descobriram que o design de sobrancelhas é a paixão da vida delas e tá tudo certo, tá tudo bem, não tem problema. Não tem problema. Então elas fazem uma micropigmentação eventual, né? Aquela cliente que realmente precisa, aquela cliente que viaja muito ou que mora na praia, né? Que a rena não vai durar para aquela pessoa. E aí ela oferece esse trabalho. Então não quer dizer que você vá fazer um curso de micropigmentação e tenha que virar micropigmentadora, porque o design, gente, ele é uma fonte de renda que traz muita liberdade financeira também. Traz muita satisfação para o profissional também. E assim, micropigmentação é anual, design de sobrancelha é quinzenal. Então é uma agenda que gira muito rápido. E tem pessoas profissionais, e eu conheço alguns, que são apaixonados em trabalhar design de sobrancelhas e tá tudo bem, não tem problema, né? Mas é interessante a gente oferecer uma micropigmentação para aquela cliente que realmente precisa. Tem muitas pessoas, principalmente depois da menopausa, onde os hormônios caem muito e ela não tem mais sobrancelhas, ela não tem mais pelos, e aí o design de sobrancelhas não vai ser mais necessário para aquela pessoa, não vai mais
Não que não seja necessário, mas não vai mais satisfazer a necessidade dela. É isso. Satisfazer a necessidade dela. Porque nós sabemos, temos o entendimento, se você já é designer de sobrancelha, já trabalha com rena, nós temos o entendimento que a rena, ela só se fixa onde tem folículo. Onde não tem folículo, a rena não fixa. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma falha nas sobrancelhas, né, e geralmente é no ponto alto inferior, se ela tem uma falha ali, a gente vai passar a rena, e onde não tem pelo, se não tiver folículos ali, essa rena ela não vai ter durabilidade, ela vai durar no resto das sobrancelhas e ali ela vai ficar sempre mais clara, né? Quem trabalha com rena sabe a dificuldade que a gente tem de cobrir uma falha, às vezes até usar uma cor mais escura um pouquinho ali onde está a falha. Mas a gente sabe que 2, 3 lavadas aquilo não vai segurar, porque não tem folículo para segurar, né, a rena. E é para esse tipo de cliente que a gente vai oferecer a nossa micropigmentação. Então vejam bem, você não precisa perder a sua cliente. Você tem aquela cartinha na manga que vai falar, olha, eu tenho como resolver isso aqui, o trabalho é esse, e tem uma durabilidade maior, você vai ficar feliz. Então você não vai perder aquela cliente de design, porque ela tem que continuar tirando os pelos, gente. Quando uma cliente, ela sai da rena e ela vai para micropigmentação, esse atendimento, eles passam um pouco. Ela não deixa de fazer o design de sobrancelhas, porque o design não tem nada a ver com a rena, não tem nada a ver com a micropigmentação, desculpem. O design de sobrancelha não tem nada a ver com a micropigmentação. A micropigmentação, ela vai desenhar as sobrancelhas. O design de sobrancelhas, ele vai remover o excesso de pelos que tem em volta desse desenho. Então, por mais que ela faça micropigmentação, os pelos eles vão continuar crescendo. E ela vai ter que continuar com você para limpar as sobrancelhas. Só que, como a micropigmentação, ela desenha mais as sobrancelhas, deixa o desenho das sobrancelhas mais aparentes, ela não tem tanta necessidade de manter esse design com tanta frequência. Então, se ela vem quinzenalmente, talvez ela pule para 20 dias ou para 30 dias. Se ela vem de 20 em 20 dias, talvez ela pule para um mês a mais, um mês e meio, né? Um mês e 10 dias. Talvez essa volta dela para manter as sobrancelhas no design seja um pouco mais espaçada. Mas, gente, ela continua mantendo as suas sobrancelhas no design. Os pelos precisam ser removidos, né? Por mais que as sobrancelhas estejam desenhadas com uma micropigmentação, os pelos continuam crescendo. Então, as meninas que querem entrar na micropigmentação, e eu tive alunas já, mas prof, eu vou perder as minhas clientes de design. Não, você não vai perder os seus clientes de design. A necessidade de continuar removendo os pelos em volta do desenho, ela vai continuar existindo. Só que é lógico, pode passar um pouco mais, porque vejam, quando a gente tem umas sobrancelhas muito falhadas, meninas que trabalham com rena e design vão confirmar isso para vocês, quando a gente tem uma sobrancelha muito falhada e a gente tira ali o excesso de pelos em volta do desenho e faz uma rena, é outra coisa. Eu tenho clientes que falam assim, meu Deus, eu entro aqui sem sobrancelha e saio com. Por quê? Porque aquele desenho espalhado, né, aqueles pelos que espalham o desenho, quando eles são removidos, o desenho define. E quando o desenho define e a gente vem e passa uma reninha, uau! Fica tudo, gente, muda o rosto da pessoa. Muda tudo e ela quer aquilo, ela deseja aquilo todos os dias para a vida dela. Ela tem a necessidade de ver as suas sobrancelhas desenhadas. A partir do momento que nós trabalhamos a gente trabalha com micropigmentação, esse desenho, então essa necessidade, ela diminui um pouco. Então nós trabalhamos com micropigmentação e a necessidade de estar fazendo design sempre ele diminui, porque as sobrancelhas continuam desenhadas. Né? Você vai olhar para as sobrancelhas e elas estão desenhadas, só que agora elas estão com excesso de pelos em volta desse desenho, só que o desenho está definido. E aí a gente precisa fazer uma limpeza em volta desse desenho. Mas elas continuam ali com você. E é isso.
isso, a agenda só cresce, os horários ficam cada vez mais apertadinhos e você logo tem a necessidade de escolher entre micropigmentação e design de sobrancelhas. Mas eu preciso escolher, não posso ficar com os dois? Claro que pode, porque não? Quem é que diz que não? Podemos manter as duas clientelas, de design e de micropigmentação, e ser feliz, com a agenda cheia e, né, satisfeitos e felizes com o que a gente faz. É lógico que me desanima muito micropigmentador é entrar na profissão pela porta lateral e achar que vai chover clientes para sua agenda. E a gente sabe que não é assim que acontece, porque você não fez o seu nome, você não tem um portfólio, você não tem pessoas que desejem fazer esse trabalho com você. E como micropigmentação é algo que demora muito para girar, a sua agenda está sempre vazia. Não é isso que a gente quer, então a gente montou esse programa para alertar as meninas de como fazer a coisa da maneira certa. Assistam as outras lives, estão muito interessantes e trazem várias dicas que vão fazer com que você cresça na profissão e não desanime nunca, só fique cada vez mais animada para investir mais em cursos, investir mais em atendimentos, investir mais no que dá certo. Eu fiz aqui um enunciado de coisas que eu gostaria de falar para vocês nessa live, né? E eu acho que eu falei tudo que eu gostaria de falar, né? Sobre a insegurança, sobre a diferença de trabalhar no design na micro. Acabamos de falar sobre isso, porque é importante resolver isso, estar preparado no design para depois ir para micro, né? O maior benefício que faz as pessoas atender no design é a rotatividade, é o que vai gerar para sua agenda, esse crescimento de agenda. Começar sempre pelo design, que é onde vai te gerar segurança, vai te trazer conhecimento de estrutura de rosto, do que combina para aquele rosto, de design, vai te trazer muita segurança na hora de atender, ok? Sempre focar primeiro no design e você vai sentir que os efeitos colaterais de você investir nesse caminho vão ser ótimos e você vai ser realizado como profissional. Tá bom, gente? Essa é a nossa live de hoje e continuem nos acompanhando porque tem muito mais para o crescimento profissional de vocês. E é lógico, eu estou sempre à disposição para dúvidas e para ajudar vocês a começarem da melhor maneira. Um beijo a todos e um ótimo fim de semana.